Boa tarde, nação. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, nesse sabadão, dia 31 de maio de 2025, trazendo para vocês as últimas notícias e atualizações do Flamengo. Flamengo com força máxima aí, tudo que pode aí contra o Fortaleza. Amanhã o Flamengo pode se tornar, reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Basta vencer aí o Fortaleza jogando no estádio do Maracanã e torcer por um empate ou uma derrota do Palmeiras, que assim o Flamengo reassume a liderança. Trazendo para vocês esse corte aqui com a provável escalação do Flamengo, novidades, tudo. Deixe seu like, se inscreva, deixe nos comentários aí a sua opinião. Vamos aqui para esse corte. O Fernandão já volta, o André já volta. Vamos passar para o nosso próximo jogo, porque as torcidas de Flamengo e Fortaleza, gente, não estão muito felizes com o time, não. Porque apesar de classificados aí às oitavas da Libertadores, o desempenho mesmo dentro de campo não tem sido assim tão satisfatório. Rola umas vaias, rola um negocinho aqui, outro ali. Agora eles se enfrentam, viu? Nessa rodada do Brasileirão, buscam dar uma resposta, é claro, para os torcedores. Bora apoiar, né, galera? Vamos ver. Um tem a chance de pular para o topo da tabela. Temos um grande jogo dentro de casa para buscar a liderança do campeonato. Estamos muito focados nisso. Vamos deixar o cansaço de lado e vamos buscar essa liderança que todos nós queremos. O outro pode parar na zona de rebaixamento. Que aproveitar essa parada, mas além da parada do Mundial de Clubes, temos ainda dois jogos para frente e dois jogos importantes, porque sabemos que o Brasileirão não vai dar oportunidades, ¿me entiende? O Brasileirão, cada ponto vale muito. Flamengo e Fortaleza estão bem longe, um do outro na classificação do Campeonato Brasileiro. Mas tem algo em comum, atravessam um momento de desconfiança. Mesmo sem perder há 7 jogos, o time de Felipe Luiz foi vaiado após a vitória por 1-0 sobre o Deportivo Táchira, no meio da semana, que valeu a classificação para as oitavas de final da Libertadores, como o segundo colocado do grupo. Sempre temos a melhorar. Todos os jogos nos dá pistas de onde a gente pode evoluir e melhorar como equipe. Já os comandados de Juan Pablo Vojvoda ganharam apenas 2 das últimas 14 partidas. Mas mesmo sendo derrotado pelo Racing por 1-0 na última quinta, avançaram para as oitavas de final da Libertadores, também na segunda posição da chave. Com esse sabor amargo por el esfuerzo hecho por los jugadores, pero bueno, también hay que valorizar la consecución del objetivo de pasar a octavos. No estamos en un buen momento, lo sabemos, y en este momento clasificar a octavos significa mucho para el club y para este plantel también. 3 pontos amanhã podem servir para espantar a desconfiança, tanto de um lado como de outro. É até estranho, né? Falar de desconfiança com o Flamengo na segunda posição, Fernandão. Isso é muito doido, recebendo vaia da torcida. O torcedor faz o que quiser, viu? Mas eu acho muito estranho tudo isso. E aí, Fernandão, o que o Felipe Luiz pode fazer? Afinal de contas, também é o último jogo depois de viajar, né? De ir lá para os Estados Unidos. Pode apresentar alguma coisa diferente, algum teste? Ó, Kalinka, eu não sei qual o Flamengo vem para campo. O Felipe tem algumas opções bem interessantes com relação à equipe que pode começar. Ele tem os retornos, podem haver os retornos de Vinha e de Pulgar. Pulgar é um cara importantíssimo para esse meio campo do Flamengo. E diante da necessidade que foi o jogo do meio de semana contra o Deportivo Táchira, da parte emocional, o Flamengo precisa muito desgastado emocionalmente, precisava vencer o jogo, não conseguiu, como o nosso querido Doreu falou pra gente, ter um bom desempenho, mas mesmo assim se classificou, e agora tem um jogo importantíssimo em casa, no qual ele pode ser líder, né? Porque Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam, dependendo do resultado, o Flamengo vencendo, pode ser o novo líder do campeonato, e precisa, dentro dessa diversidade de jogadores que o Felipe Luiz tem, ele pode descansar o Arrascaeta, colocar o Luiz Araújo por dentro, usar o lado direito com o Michael, então empurrar o Gerson para frente, botar o Alan para jogar junto com o Everton Araújo. Ele tem algumas opções interessantes para poder começar esse jogo, mas tem que ter uma coisa que não vem acontecendo no Flamengo: finalizações mais certeiras, conseguir fazer os gols já no início do jogo para dar essa tranquilidade, porque o Fortaleza não vai ter uma postura tão diferente assim do Deportivo Táchira. É uma equipe que consegue se defender muito bem, usa a linha de 5 quando necessário, tem muita velocidade
pelos lados do campo, com o Marinho, principalmente do lado direito. Enfim, o Flamengo tem que ter cuidado, mas ao mesmo tempo muita ousadia e atitude para poder tirar do torcedor um pouco mais de tranquilidade. E a torcida vaiar, eu até entendo, porque cria muita expectativa diante do Flamengo, com o poder que tem jogando dentro de casa contra uma equipe que era o Deportivo Táchira, mas é melhor você vencer jogando mal do que jogar mal e perder, né, Cali? Tá aí, Fernandão, falou tudo. Agora, falando ainda do Flamengo, né, você cita a respeito dessa força ofensiva que tem que ter, melhor início defensivo do Flamengo. Se passar agora pelo Fortaleza e não levar, olha, são 4 gols, se não levar na 11ª rodada, né, em 11 jogos no Brasileirão, e aí ele vai se igualar a campanhas como, por exemplo, a do São Paulo de 2007 e do Ceará de 2010. E, senhor, hein, que fase desse goleiro! O Rossi tá demais, hein? Não passa nada, Fernandão. É incrível mesmo o que o Rossi tem feito. E é interessante porque o Rossi ele não é só importante defendendo o jogo. Ele é importante com a bola nos pés também. Ele faz parte de quase toda a construção defensiva do Flamengo. Todos falam de Léo Ortiz, de Léo Pereira nessa construção, mas o Rossi, ele é um cara que conecta muito os contra-ataques, né? Quando a bola tá na mão dele, o Flamengo tem essa profundidade nas costas da última linha da defesa do adversário, com o Rossi batendo essa bola para Bruno Henrique, Cebolinha, Michael, jogadores de muita velocidade, e ele acaba sendo mais uma arma ofensiva no Flamengo. Olha, ele chegou no Flamengo com muita desconfiança, né? Ficou um tempo sem jogar, o Matheus Cunha teve a titularidade por um tempo, mas depois que o Rossi assumiu a titularidade, ele foi ganhando confiança, e ele está tão acostumado com o Rio de Janeiro, que até problemas com relação a uma passagem pela linha amarela que ele teve e ficou muito tranquilo, tá? Tá bem carioca o Rossi. Acontece, né? Essas coisas aí pelo Rio de Janeiro. Seguinte, falar em Rio de Janeiro, a gente vai falar já sobre Carlo Ancelotti também, tem seleção, a gente vai falar tudo aqui, viu? Mas vamos passar por... jogar, porque ele jogou, teoricamente, no sacrifício contra o Deportivo Táchira. Não seria nenhum absurdo ele ficar ausente, até porque, após esse jogo, o Flamengo tem o Super Mundial. Então, não vejo nenhum problema caso ele não jogue. E se ele não jogar é porque ele não tem condições realmente, não é porque ele está sendo poupado, porque a gente sabe como o Gerson é fominha. Mas sobre o Luiz Araújo, é um jogador extremamente importante. Menciono aqui o que eu falei anteriormente. Foi importante contra o Deportivo Táchira, apesar do Flamengo ter feito um jogo bem aquém do que se espera do Flamengo, mas ele inclusive deu uma assistência muito importante para o gol do Léo Pereira. Na temporada, mesmo não sendo titular absoluto, 5 gols, 5 assistências, isso mostra a importância dele para o setor ofensivo. E, além da situação do Luiz Araújo, do Gerson que eu mencionei, não sei se a gente está aí, a produção botou aí para a gente falar sobre o Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial extremamente importante, o que eu considero um absurdo. O Flamengo, nesse comunicado oficial, disse que a seleção equatoriana foi à casa do Gonzalo Plata fazer procedimentos médicos no joelho do jogador sem a autorização do Flamengo. Eu considero isso tremendo absurdo. A gente não pode deixar de mencionar isso. Ah, mas o jogador vai ser liberado. Não, o Flamengo é obrigado a liberar o jogador, mesmo ele lesionado, se ele for convocado. Isso é regra da FIFA. É óbvio que se o Flamengo pudesse escolher, jamais iria liberar um jogador lesionado. Sim. O jogador está lesionado, não tem jeito. E o Felipe Luiz já falou sobre isso. Quando o jogador ele sai do Flamengo e vai para a sua seleção, o departamento médico do Flamengo, embora tenha contato com o departamento médico da seleção, perde o controle. Ele falou sobre isso quando era o Arrascaeta. Imagina um jogador lesionado. E qual é o maior medo do Flamengo? É que o Gonzalo Plata chegue lá e eles façam algum tipo de procedimento, infiltração no joelho do jogador, para ele ficar sem dor e assim entrar em campo de maneira, digamos, no sacrifício, e botando em risco a saúde do atleta, e o Flamengo tem um Super Mundial logo em seguida. A data FIFA acaba no dia 10. O Flamengo estreia no Super Mundial no dia 16. São 6 dias apenas. Então isso preocupa demais o Flamengo. Então eu espero que a seleção equatoriana não faça isso. O que eu já considero um absurdo é ir na casa do atleta, fazer procedimento no joelho do jogador sem a anuência do departamento médico do Flamengo. O ideal é que que comece a existir conversas, né, entre os departamentos das seleções e dos times. E às vezes isso acontece quando você tem um cara que trabalha lá, ou uma mulher, e aqui tem um bom relacionamento, aí vocês conversam. Em algum momento, até no Arrascaeta, quando ele era do Uruguai, o Bruno Maziotti, que é um brasileiro que trabalhou um tempo na seleção do Uruguai, aproximou bastante em relação ao Flamengo, porque era um brasileiro e conversava e falava, e até uma estratégia. Porque imagina, qual é a situação desse jogador? Ele não tá legal, clinicamente. O Flamengo já sinalizou que ele não tá legal.
Mas o Equador quer pelo menos usá-lo nos 2 jogos. Aí vem aqui, dá uma injeção para diminuir um pouco a dor, ele joga no sacrifício. Só que, obviamente, Pedrosa, se você tá ali recuperando de uma lesão e você passa por cima dela para você conseguir jogar alguns jogos no sacrifício, como é falado, você vai andar várias casas para trás na sua recuperação clínica. Sim. Isso é o natural, o que geralmente acontece. Pode não acontecer também, tá, gente? Mas é o que geralmente, esse é o caminho natural. E aí, o que o Flamengo... O Flamengo só perde nessa situação toda. Tá ali dedicado no tratamento do jogador, e aí numa loucura o cara joga 2 jogos lá e volta pior do que foi, ô Pedrosa. É porque você vai postergando o problema, né? Quando você dá uma infiltração, não quer dizer que você está tratando, você apenas está usando um método paliativo ali. Eu acho que o ideal é tanto o Flamengo quanto a seleção equatoriana terem esse diálogo. O diálogo é o essencial para ver o que é melhor para o atleta. Porque eles têm que pensar que o Plata, eu quero que ele jogue esses 2 jogos. Ano que vem tem Copa do Mundo, o Flamengo tem várias competições importantes também, obviamente o Plata vai querer estar numa Copa do Mundo, vai querer estar ajudando o Flamengo numa reta final, então o principal é pensar no atleta. Cara, se a gente fizer o Gonzalo Plata jogar agora, a gente vai perder ele por quanto tempo? Isso aí tem que ser um diálogo muito bem claro. Muito. E principalmente, eu acho que o atleta também tem que olhar essa situação e falar assim, eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo. Porque se a gente tirar a responsabilidade do atleta, ele que conhece o próprio corpo, ele que sabe se ele está bem, se ele está mal, obviamente ouvindo a opinião dos especialistas. Então, o ideal, o mundo ideal é diálogo. Esse negócio também de fazer intervenção sem ter a anuência de outro clube, ou do próprio clube dele que paga o salário dele mensalmente, e que cuida dele, né? O Flamengo achava que o diálogo estava acontecendo, numa boa. Até? Na normalidade. Até descobrir que o departamento médico da seleção equatoriana foi até a casa do atleta, sem que o Flamengo fique sabendo. E aí o Flamengo falou assim, como assim? Não está tendo diálogo? É legal. Então emitiu um comunicado oficial e de maneira certa, embora o Flamengo nada possa fazer em relação à liberação ou não do atleta, o Flamengo, repito, é obrigado a liberar o jogador, mas eu acho que tem que emitir isso de uma maneira pública para todo mundo ficar sabendo, inclusive a FIFA ficar sabendo, né? Uhum. Porque eu acho assim, se o jogador está lesionado, por que a FIFA exige que ele seja obrigado a se apresentar, sendo que ele está lesionado? Se o Flamengo ou qualquer outro clube provar, demonstrar que ele está lesionado, e gente, não precisa provar, ele não vem jogando. O Flamengo não ia simplesmente não botar o Gonzalo Plata por acaso. Porque não tá afim, né? É um jogador que faz muita falta. Faz falta. Faz muita falta. É um jogador extremamente importante para o estilo de jogo do Felipe Luiz. É um dos jogadores que tem mais intensidade. Além disso, ele faz várias funções no setor ofensivo do Flamengo. Ô, Vene, e você falou ontem sobre os valores do Alcaraz, mas eu queria que você falasse hoje sobre a economia que ele vai trazer para o Flamengo, para os cofres do Flamengo. É uma boa economia. Se a gente levar em consideração que o jogador não estava nos planos do técnico Felipe Luiz, no ano, se ele retornasse ao Flamengo, obviamente que durante o empréstimo ao Everton, o Everton que estava pagando o salário dele. Mas antes dele ir para o Everton, e se ele voltasse ao Flamengo, o Flamengo ia ter que continuar assumindo o salário dele, que era 16 milhões de reais por ano, fora bonificação por título, metas estabelecidas, 13º. Então, vamos botar aí pelo menos 16 milhões de reais por ano que o Flamengo, entre aspas, vai economizar. E o que vai fazer com esse dinheiro? Chega um outro jogador, teoricamente, para a função dele, para o meio de campo, que é o Jorginho. E o Jorginho vai custar mais ou menos a mesma coisa que ele no ponto de vista salarial. Então, do bolso do Flamengo vai ficar equilibrado, isso, porque exatamente. O jogador está saindo. E o meu fã... Flamengo fecha baita reforço aí, na minha opinião, o maior ídolo da história do Mengão, sem dúvida nenhuma aí, a torcida rubro-negra é apaixonada por esse velhinho aqui, Zico. E boa notícia pra mim, foi uma boa notícia, eu gostei demais aí, o conselho aprova a contratação de Zico como embaixador do Flamengo, é o mínimo, o cara é craque, genial, o que ele fez pelo Flamengo, a história que Zico fez pro Flamengo é linda demais. Dificilmente alguém... Eu não acredito que tem algum jogador que vai chegar a fazer essa história que Zico fez no Flamengo. Eu não acredito. Então o ídolo assinará contrato com o Rubro Negro até dezembro de 2027 e terá programa aí na Flamengo TV. Ele será remunerado. E isso é bom mesmo. O cara tem que aproveitar. Zico é muito inteligente, entende muito de futebol, tem muito a agregar. Ele não é só um ídolo dentro de campo da torcida do Flamengo, também inspiração fora de campo. Ele pode agregar muito aí para o Flamengo, eu acredito. Trabalhando no Flamengo TV, ele tem muito a agregar. Sabe conversar, tem um bom conhecimento de futebol
Ele chegou até a ser técnico, mas não quis se vingar, seguir essa carreira, mas ele entende muito de futebol, conversa muito bem. E a Flamengo TV aí, Boto aí, os caras estão de parabéns nessa contratação. Para mim foi uma baita contratação, uma excelente contratação, uma ótima notícia aí para a torcida rubro-negra. E a notícia que tinha saído antes disso é que ele tinha recusado a CBF, né? Ele recusou trabalhar aí com Ancelotti, ele recusou a seleção brasileira para trabalhar aí no Flamengo. Rapaz, Zico é o cara, ele é muito flamenguista, muito. Respira Flamengo no coração, Zico. Mas é isso, galera, esse foi mais um post aqui do nosso canal. Se você é novo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos.